Fala família Tchê, tudo bem com vocês? Eu me ausentei uns dias, peço desculpas a todos, mas foi por um problema familiar aqui, mas tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela torcida de vocês, da nossa família, né? Eu tô vendo muito entre vocês, membros, muitas dúvidas a respeito de fêmea quente, fêmea fria, isolamento. Meu passarinho esfria quando sai do prego, a fêmea dele é muito boa, mas tem coisa errada, ele não tá pegando briga, deixei a fêmea demais, e aí ele mudou o comportamento. Ah, Tiro para a rua pro sol, não tiro. E essa coisa de torneio, posso ter outro passarinho, não posso, enfim, vários assuntos e várias dúvidas entre vocês que tem vídeos falando sobre, mas existe a dúvida ainda. E eu quero falar nesse vídeo um pouco sobre essas dúvidas, sobre o anseio de vocês, que também passei por isso. Então, por isso resolvi falar sobre esses assuntos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: medo de mudar nunca tenha, entendeu? Por quê? Eu vou dar um exemplo, aqui a gente sempre dá um exemplo. O que tu quer falar, Gaúcho, com esse medo de mudar nunca tem? É aquela coisa assim, ó. Eu tenho um pássaro, eu vou dar um exemplo de um dos nossos familiares que me procurou hoje à tarde no PV e me disse que tinha um pássaro que era muito veloz, mas que tinha fama de frouxão. Que ele seguindo meus vídeos, ele que geralmente passos com pouca fibra, geralmente precisa de fêmeas mais quentes para eles aguentar o tirão. Aí ele botou uma fêmea quente nesse pássaro, esse pássaro melhorou. Melhorou, o que eu digo é o seguinte: ele começou já a sair, disputar, que ele não nem saía do prego. Mas esse pássaro com a mesma fêmea, dando mais fêmea, ele perdeu a valentia, sei lá e tal. E aí nós conversando lá no PV, eu disse para ele que eu não conheço o dia a dia do pássaro dele, mas que pelo que ele me falou o sintoma, que o pássaro mudou a característica dele e parece que perdeu o interesse pela roda, e que ele tinha deixado a fêmea mais próxima dele, que ele trava com essa fêmea sem ver na presença, que deixou na mesma peça dele embaixo. Então, provavelmente o sintoma desse pássaro é que ou essa fêmea está errada ou ele passa de fêmea fácil. Então, geralmente pássaros que passam de fêmea fácil, que ou está com a fêmea errada, claro que eu sempre digo para vocês que tem aqueles que nos desmentem, que tem aqueles porque os sintomas são meio parecidos, de falta e de muita. Mas pelo que ele me falou do manejo que deu mais fêmea do que o acostumado, e o passo veio fazer isso, então quer dizer que ele passa de fêmea. Então quer dizer que, será que vai cantar com essa fêmea? Eu acho que vai cantar achando o ponto, tanto de fêmea dá. Mas de repente essa fêmea estando mais quente que ele vai atrapalhar. Então eu creio que vai ser uma alegria e dessa tristeza. Entendeu? O que tu quer dizer com uma alegria e dessa tristeza? Que de repente a fêmea está num ponto bom que ele não passa, ele também vai dar certo. Daqui um pouco a fêmea está mais quente, ele... Entendeu? E tem vídeos falando sobre como entender o porquê que o pássaro passa de fêmea. Por que ele corre, por que ele muda as características. Porque a cabeça dele está voltada para a criação, para a fêmea. Ele perde interesse em disputa, entendeu? Tanto que tem pássaros que passam de fêmea, que às vezes entram bem na roda, procuram briga, mas não soltam um canto, freio de mão puxado, aquele velho que a gente diz, ou tá no estilo e parece que, sabe, ou às vezes fica no puleiro do meio aqui, desliga, dá uma rateada, aí vai lá, briga, 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 volta. Geralmente esses sintomas assim de pássaros que passam de fêmea. Eu vou falar o que a cartilha fala para você sobre pássaros com pouca fêmea e com muita fêmea, tá? Passado ou precisando de fêmea. O que a cartilha fala? Tem aquele, a cartilha, quando eu digo, é assim, como se fosse o manual, que o manual diz, o básico, tá? E tem aqueles que nos desmente, que eu disse para vocês, né? Que tem, que às vezes o sintoma
É o contrário, né? Tá dando o mesmo sintoma, mas é outra coisa. Por exemplo, tá achando que falta fêmea? Não, precisa mais. Mas o básico, a grande maioria que eu quero dizer é o seguinte: o passarinho entrou bem, aguentou 40 minutos e começou a diminuir e pistar, chamar, pistar. Esse passarinho tá te mostrando que ele falta fêmea, porque ele tá chamando ela. Aí fica naquela chamaçada, ela não responde. Então esse passo tem que dar mais fêmea nele, tá? Pode ser fêmea errada também, tá? Se ele tá com muita fêmea, ele é chapado 24 horas, não tem mais como eu dar fêmea nele, ele ainda tá pistando, tá? Então pode ser fêmea errada também, né? Como também passado, tá? Mas geralmente é faltar fêmea. É falta fêmea esse pássaro. E o pássaro que está passado de fêmea, ele faz isso que eu falei para vocês anteriormente. Ele freio de mão puxado, até entra bem, pensa para cantar, passa o movimento lá, ele cuida do movimento, depois ele concentra de novo, muda totalmente a característica dele, que ele é, que ele é, por exemplo, as características que te chamou a atenção, velocidade, agressividade e tal, muda total. O passarinho mais lento, pensa para cantar, não fica tão agressivo, desliga, corre, roda, às vezes nem entra, nem desce do carro. Então essa tá as diferenças para vocês mais ou menos ter um norte aí do que pode estar acontecendo, tá? E aí o que eu estava falando tudo e mudei o assunto, mudei não, contei essa história para vocês entenderem. Esse cara tá com medo de botar uma fêmea fria no passarinho. Se o passarinho dele tá passando de fêmea, tá passado de fêmea, a fêmea é quente, e se ele tirar a fêmea ele não tem fibra para ser puro, então tem que trocar a fêmea desse passo, porque se tu não mudar, não ter medo de mudar, tu seguir o ano que vem com essa fêmea ainda no outro ano, tu vai chegar um ponto, tu vai te anojar e passar esse passo por quase nada num rolo. E de repente pegar um pior. E aí aquele que pegou ele resolve fazer as experiências que você não fez e acerta esse passo e você fica pensando, poxa, eu tive um campeão na mão e não soube lidar. Então não tenha medo de mudar, não tenha medo de errar, tá? Porque o erro vai te ensinar mais do que o acerto. Como assim, Gaúcho? O erro vai te ensinar mais do que o acerto? Sim, vai, porque você vai errar mais do que acertar na vida. Em qualquer segmento você erra mais do que acerta. E você não vai cometer o mesmo erro de novo. O cara burro comete o mesmo erro de novo. O cara que errou e se atochou, ele não vai cometer o mesmo erro de novo. E ele vai. Aquele que tem cicatriz no corpo, que leva, ele dá mais valor para as coisas e ele lembra de quando olha para a cicatriz o que aconteceu. É a mesma coisa o erro. A gente tem que lembrar no erro, os erros nossos sempre, para não cometer eles de novo. Então não tenha medo de errar. Sobre o isolamento, agora que muita gente tem um. Isolamento nada mais é do que deixar o pássaro tranquilo como ele é na natureza. Ele vai cantar quando ele quiser, ele vai disputar quando tiver que disputar, ele vai estar com um enriquecimento ambiental. Porque lembrando que pássaros de competição, pássaros disputadores, territorialistas, eles gostam do barulho, do movimento, do barulho. Pode ver, eu faço um desafio com vocês. Pega qualquer pássaro de competição e liga um barulho, pode ser uma TV em volume alto, do baixo para o alto. Vai ver se ele não vai incentivar ele a cantar mais. Ele pode estar parado e vai começar a cantar. Então, o isolamento serve para que esse pássaro fique concentrado e possa dar o potencial máximo dele lá na roda. Ah, mas esse pássaro eu não posso tirar para a rua, não posso pegar um sol. Às vezes eu tiro ele do quarto para a rua, que nem eu ouvi ali falar no grupo, vocês acham que eu não presto atenção. E aí da rua ele não canta e lá no quarto ele canta mais. Claro, porque lá no quarto é o prego já dele. Ele está seguro. Na rua, de repente, ele não está se sentindo tão bem, porque tem os predadores. E não acostuma seu pássaro cantar em local mais tranquilo para ele. Não dá opção para ele. A opção é cantar na roda. Ah, mas Gaúcho, eu vejo tu dar os pega nos teus pássaros e tal, às vezes levar no mato. Cara, eu faço isso em ocasiões que precisam disso, como exemplo. Eu sempre vou dar exemplo.
extemporada, quero aprontar o pássaro, pássaros desacertados que estão desacreditados, que precisam sangue nos olhos, que nem a gente fala, gana. Eu gosto de fazer isso e passo que eu preciso acertar, ver se o casal está certo, lembrando sempre que a maioria dos passos que eu tenho aqui ou eu quero revelar ou são pássaros que estão desacertados. Então eu preciso fazer os testes para saber, mas no momento que eu acho, ó, tá certo, dali para a roda, concentração e isolamento. Aí eu posso ter mais que um passarinho em casa. Cara, se tu é um cara que compete e não dá bola para desempenho máximo da ave, campeonatos, como é que eu vou dizer, em alto nível, rendimento em alto nível, tenha 2 pássaros em casa. Se a sua casa é grande, tá bom? É grande assim, que dá para deixar 20, 30 metros um do outro, se possível até com acústica para não sair o cano, possa ter 2 passarinhos de roda em casa de repente, mas o desempenho em alto nível, aquele desempenho lá, assim, que o passarinho sempre vai dar o máximo dele, você nunca vai conseguir com um pássaro, com 2 pássaros de competição em casa. Ah, mas eu consegui ser campeão do ranking, eu consegui que ele deu uma média boa já e tal, para mim isso tá bom, show de bola, tá bom. Mas aquele desempenho total, será que a sua ave pode dar? Ah, dá 180, será que ela não vai 200? Será que de repente dá uma condição melhor para ela, um isolamento, um descanso para a mente, sem estar disputando, ela não vai aumentar o rendimento, não vai conseguir segurar mais o gás. Então é isso que eu digo. Quer ter uma ave em alto nível, tirar o potencial máximo dela, tenha sozinho. Ah, mas minha casa é gramada. Tenha sozinho, tá bom? Ah, momento que tu tem um ou dois, já tive ocasiões que eu tive que fazer isso, fui obrigado, agora esse tempo também, que eu estava de reforma numa peça que estava pintando e tal. Sim, mas o ideal não é, tá? E vocês sabem disso. É aquela coisa que eu tive também no início. A gente sabe o que é certo fazer, a gente não faz de teimoso ou por sei lá, eu não fazia de teimoso, sabe? Eu tinha que provar para mim que não, que os caras estavam errados e eu que estava certo. Ah, não sai com trinca-ferro, tu não acostuma em pega trinca-ferro, sempre com mais de um, vai direto para a roda, não tenha 2 em casa, trinca-ferro não é igual a cardeal, não sai toda hora, não visita, tal. Não tira tanto para a rua, deixa ele fazer o prego, época de competição, tá? Deixa ele quieto. Ah, e gaiolão, bota em gaiolão, não bota. Ah, eu não tenho condição de ter um pulador igual a tua aí, eu quero condicionar o meu pássaro bem. Gaiolão na muda. A condição que você dá para o seu pássaro física é na muda de pena. Gaiolão, quanto maior possível na muda de pena, melhor é. Vai demorar mais a muda vai ser mais gradual, porque ele vai precisar voar, vai precisar das penas, igual é na natureza, mas vai fazer uma muda sadia, completa e não vai ter repique, não vai ter que não repique, até por sinal não existe, é um manejo errado que o pássaro, o organismo disse assim, exemplo, eu estou mudando, dá um pouco o seu fulano adquiriu um outro passarinho, ou o vizinho adquiriu um outro passarinho, ou um amigo veio me visitar e mostrou, ou o meu trinca-ferro ouviu o outro passarinho. E ele ligou. O organismo disse assim, vamos parar essa coisa que nós estamos fazendo aí de trocar pena e tudo, porque nós precisamos disputar o território. E trancou a muda. E ele esquentou. Pá, tá falhado, encruou, ai, agora? Não. No momento que ele se sentir confortável de novo, bem saudável, ele vai fazer aquela muda que ele deixou de fazer lá atrás. Aí é o tal do ai repique, ai, é o clima. Não existe, foi um manejo errado, tá? Ou alguma doença que está cometendo o passo que o organismo trancou ali, toda a energia que está dando para pena, pele, unha, bico, para resguardar para ele não morrer, para aquela doença não aumentar. Então, isso são sintomas que podem acontecer isso daí. Então, gaiolão, como é que eu faço? Não tenho pulador. Gaiolão, meu amigo.
gaiolão, alimentação balanceada, o seu pássaro incentive ele a ter uma qualidade de vida melhor, que automaticamente ele vai ser ativo. Jamais toque seu pássaro, jamais ligue coisas ruins a ele, dele ter medo de você. Toca de um lado para o outro, sol, tocar no sol, fazer voar. Então incentiva o seu pássaro com outro ou com barulho para ele voar, não toca ele. Que ele tem que ter confiança em você e não medo. Bom, esse vídeo se alongou demais, espero que o assunto tenha abrido um pouco a mente de vocês. Vamos falar mais sobre isso daí, vou fazer vídeos mais assim, tá bom? Desculpa a minha ausência, a partir de amanhã não que é live, sempre quando tem o programa Se Liga Tchê, eu não posto vídeos nem no canal aberto nem para vocês, porque já tenho o dia todo para vocês aí tirar suas dúvidas nas lives, tá bom? Mas vou estar postando vídeo, o projeto Sem Café Puro também para vocês e vídeos que vocês podem estar me pedindo de alguma dúvida também. Em vez de ir lá no grupo, peçam um vídeo aqui, me dão mais ideias sobre mais assuntos aí. Porque, enfim, Canto Fibra do Sul já tem anos aí com vocês e eu tenho milhões de vídeos falando sobre milhões de assuntos. Então chega um ponto que a pessoa até se para pensar, hoje eu vou falar sobre o quê? Então hoje eu vi muitas dúvidas lá no grupo Se Liga Tchê, e da família Tchê, né? E decidi fazer esse vídeo para vocês. Lembrando sempre que enquanto tiver fêmea apanhando, não existe batido, vamos levantar o bumbum da cadeira e garimpar que os maiores campeões servem de pátio, pessoas como você, vão estar dentro da lei sempre dos órgãos competentes que nos restam. Até a próxima, passarinheiros e passarinheiras, família Tchê, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Fique com Deus.